E aí, pessoal do Café com Fertilidade, tudo bem? Vamos gravar esse quadro nosso, que a gente já está no quadro 172. Estamos indo super bem, pessoal. A gente tem quase 3 anos e meio aí ganhando café. Queria agradecer a todo mundo que manda as perguntas. Pessoal, não se esqueça que dá para mandar as perguntas também por áudio. Então grava um áudio, manda pra gente. Vou deixar para a Bruninha aqui colocar o áudio para vocês, o número para mandar o áudio. E quando a gente receber os áudios, a gente vai escutar. Às vezes a gente recebe uma demanda muito alta de áudio, mas a gente seleciona quais são os legais e coloca vocês aqui, tá bom? Queria pedir no áudio para vocês falarem o nome de vocês, da onde vocês vêm e qual que é a pergunta de vocês, beleza? Sem mais delongas, puxa a vinheta. E bora pro café de hoje. A Rafaela mandou o seguinte: menstruação com coágulos é normal? Pergunta muito interessante, pessoal, porque a gente sempre estudou em ginecologia muito assim a quantidade de sangue, é, características importantes do ciclo menstrual e o que o sangue do fluxo menstrual pode dizer sobre a saúde da pessoa. E existem várias coisas que a gente pode olhar ali, das infecções, né, das coagulopatias, pessoas que sangram muito na menstruação, podem estar relacionadas a alguns fatores de faltar coagulação, né, alguns problemas de coagulação. Então, pessoal, o sangue menstrual fala muito sobre a saúde da paciente. Por incrível que pareça, a gente estuda muito isso. Agora, algumas características elas não são tão preditoras de problema. Por exemplo, menstruação com coágulo, ela pode sim estar ligada ao aumento do fluxo menstrual, ou seja, ela está saindo muito coágulo, está sangrando muito. Pode ser um sangramento obstétrico, então, se a paciente nunca sangrou com coágulo, será que ela não está grávida e está perdendo uma gestação? Então, é uma coisa que a gente sempre pensa também. Mas, no geral, pessoal, o que significa coágulo? Significa uma menstruação que ficou em algum momento parada em algum lugar ali, ou às vezes no meio do útero, o útero não contraiu tão forte para tirar esse sangramento lá de dentro, ou é no final da menstruação onde ela sangrou e parou, ficou mais na vagina ali e depois saiu de uma vez. Então, sim, pessoal, o coágulo pode ser normal. Na verdade, na maioria das vezes ele é normal, só indica que a paciente está coagulando de forma adequada e está indo em frente, tá bom? Então não significa um problema, mas é claro que o médico sempre vai interpretar, vai fazer algumas outras perguntas ali para saber se está tudo certinho. Beleza? Pergunta 8, pessoal. A Camila Silva mandou o seguinte: doutor, anticoncepcional dá câncer? Olha que pergunta interessante e eu tenho que ter muito cuidado para responder essa pergunta, porque os anticoncepcionais, eles não têm um tipo só, né? Existem vários tipos, várias dosagens, várias formas de usar. E a gente sempre falou que o anticoncepcional não causa câncer, tá bom? Agora, estudos mais recentes começaram a mostrar que o uso crônico, ou seja, mais de 20 anos de anticoncepcional via oral, podem sim estar relacionados a um pouco do aumento do risco de câncer de mama. Esse aumento é muito discreto, pessoal, é muito pouco, não se justifica ter um alarde, mas hoje a gente está repensando ali se a paciente deve tomar hormônio quando ela não quer causar contracepção. Às vezes ela não está com parceiro, não está namorando, e aí não deve ficar tomando pílula quando não necessário. É claro que você sempre tem que pensar prós e contras. A gente nunca pode esquecer que anticoncepcional é um remédio, e remédio você sempre tem que pôr na balança prós e contras. O que está te causando? Qual que é o benefício, qual que é o malefício, por quanto tempo eu vou usar, tá bom? A ginecologia em geral, anos atrás, né, eu estou falando da década de 90, da década dos anos 2000, até 80, 90, 2000, toda mulher que ia no ginecologista, até às vezes mais jovem, saía com um anticoncepcional do consultório. E até dá para entender, né, o início da vida sexual, a gente tem muito medo de gravidez fora do horário, né, do período ideal ali, né, a gestação na adolescência, mas de qualquer forma, hoje a gente está usando nessas fases de risco, mas no meio do caminho a gente pode pensar em não usar em alguns momentos e tocar o barco, né? Acho que tem o benefício da pílula sem incrementar risco. Mas o mais importante, pessoal, é que também usar pílula de forma crônica faz com que a paciente tarde muito a gravidez. E a gravidez é um fator de proteção para a mama também. As pessoas que engravidam mais, que amamentam mais precoce, isso também protege a mama. Então, muitos desses resultados, eles podem ter alguns fatores de confusão ali, que está mais relacionado à paciente, não só ao método. O que você acha, Luiz? Eu acho que tudo isso está envolvido. Engravidar mais tarde, não amamentar e o próprio hormônio da pílula pode sim estar relacionado, mesmo que usado de forma crônica, numa dosagem muito alta, isso pode de alguma forma trazer alguns malefícios, tá bom? Então, conversa com seu médico, essa resposta não era para trazer nenhum medo, não pare de tomar pílula, não é isso que vai fazer.
mesmo que porque esse trabalho que mostrou o aumento do risco foi muito discreto. Para vocês terem uma ideia, eu acho que eram mais de 8 ou 9 ou 10 mil pessoas que tinham que tomar a pílula para ter um risco aumentado de um novo caso ali e tem esses fatores de confusão. Então, fica de olho nisso. Vamos para a terceira pergunta de hoje, que é da Isabelle Mendes. Ela perguntou o seguinte: depois de quantos dias tentando é considerado normal não engravidar, doutor? Vamos lá, acho que essa pergunta eu achei super interessante porque ela colocou a palavra dias aqui e a gente considera, na verdade, meses para não conseguir engravidar, né? Lembrando que o ciclo menstrual da paciente dura um mês e ela vai namorar mais ou menos no meio do ciclo, né? No período ali que é o período fértil dela. A gente não faz tabelinha também, depois podemos falar um pouquinho sobre isso. A gente não orienta a tabelinha, porque a época de namorar é uma época bem fisiológica, mas de qualquer forma, a paciente não vai saber se vai estar grávida ou com dificuldade de engravidar em dias, né? Eu imagino aqui que ela teve um mês de tentativa. De qualquer forma, quando que é considerado normal não engravidar? Né? É considerado normal não engravidar. Vou ler de novo a pergunta. Depois de quantos dias tentando é considerado normal não engravidar? Na verdade, acho que a pergunta dela é: depois de quantos dias tentando é considerado dificuldade de engravidar, né? Ou não normal de não engravidar. Ficou meio estranha a pergunta dela, mas a gente considera um ano de tentativa. Se a paciente não engravidar, aí ela deve procurar ajuda. Se ela tem mais de 35 anos, a gente tende a trazer esse tempo para menos, para 6 meses, para pelo menos ela fazer o check-up da fertilidade e pesquisar por que ela não está engravidando. Beleza? Pessoal, pelo café de hoje era isso. Eu queria pedir muito para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações. Comenta aqui embaixo o que vocês acham das perguntas, se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês ficaram com alguma dúvida, que a gente sempre olha as perguntas de vocês aqui e tenta responder. Beleza? Obrigado, pessoal. Ativa as notificações aí, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!